Oi, gente. Boa noite. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Que eu tô me tremendo aqui todinha. Bom, o que falar sobre esse culto de jovens? Cara, cada palavra sensacional que já foi traga, né, aqui. Nossa, é muita responsabilidade, né? Mas também, cara, ser jovens, igual ao nosso tema, jovens que influenciam sua geração. Você já parou para pensar na responsabilidade, nas lutas, provações, que um jovem que influencia outros passa, ou tem que passar? No meio de tantas tentações que a escola traz, a faculdade traz, o bairro traz, diariamente, né? Esse jovem, ele tem que se lembrar do porquê ele está ali, né? Que é para influenciar e não para ser influenciado. Você entende hoje o grau da dificuldade disso? Porque, cara, o mundo não nos tenta com aquilo que a gente não gosta, né? Bom, eu vou começar a ler em 1 Pedro 2, 9, que é o versículo que Deus deu para o culto de hoje. Obrigada. E, de verdade, eu não ia falar sobre ele. Eu tive uma pequena luta para montar essa palavra, porque jovens que influenciam, né, uma geração é bem difícil. Mas Deus foi me dando assim, e eu conversando com a minha mãe, eu falei, cara, eu preciso falar sobre isso, porque é o tema, primeiramente, porque é um assunto muito recorrente, né? Precisamos estar, uma coisa que a Ju e o Gui falam, né? A gente precisa estar disposto a influenciar os outros. Quem nós somos aqui dentro é quem nós somos lá fora, sabe? Então, vou começar a ler, tá? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês já ouviram aquela frase, com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Para mim, ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus é muito poder e muita responsabilidade. Mas uma coisa que muitas pessoas e muitos jovens não entendem é que para ser isso tudo e ainda influenciar os outros, né, não basta só a gente dizer, eis-me aqui. Se dentro da gente ainda tem ferida aberta, sabe? Até conosco mesmos e com a nossa geração, né, com quem está do nosso lado. Hoje em dia, não só aqui na igreja, mas faculdades, lojas que a gente entra às vezes para comprar roupa, eu escuto muito de jovens, principalmente jovens, por incrível que pareça, que essa geração não vai dar em nada. E, cara, isso é surreal, sabe? Porque eles falam que não vale mais a pena tentar nos consertar. E eu parei para pensar e realmente, sabe, o que a gente declara é o que acontece, né? Então, declarando essas palavras, assim, o que a gente pode fazer com os jovens de hoje é simplesmente colocar eles dentro de armaduras e muros tão altos que eles não conseguirão mais ver um futuro ou uma luz num túnel de escuridão que eles estejam, né? Por isso, gente, peço que agora, nesse momento aqui, agora, exatamente agora, pais, familiares, amigos, nós jovens, podemos nos desligar de quem está do nosso lado ou até mesmo de quem você acha que está te observando, tá? Porque pode estar, pode não estar, né? A gente sempre jovem, a gente sempre acha, né? Mas que a gente possa se desligar disso, que a gente venha se conectar com o que Deus tem para falar conosco. Eu creio hoje que Deus vai nos levar em uma viagem através de nossos passados, assim como João pregou, e através daquelas palavras que às vezes nós mesmos declaramos para a gente, né, e que não são boas, nos machucam, nos ferem. Eu creio que nessa noite Deus nos mostrará que o nosso lugar é ao lado dele, influenciando gerações, fora de armaduras, e que nós somos capazes sim de derrubar as muralhas que nos distanciam dele. Agora eu vou ler em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 7, que diz assim:
Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou minha palavra e não negou o meu nome. A gente sabe muito bem que é Deus que abre as portas das nossas vidas, né? Se nós orarmos, logicamente, né? Mas sabemos que tudo vem de Deus na nossa vida. Mas às vezes a gente paralisa, porque a gente pensa que essas portas são apenas oportunidades físicas, coisas da terra, como um emprego, uma escola, uma faculdade, um carro, uma casa, não sei. Mas uma coisa que acontece é que existe uma porta, que eu chamo de porta principal, né, que Deus quer abrir, né, na gente. Mas para isso você precisa permitir. Essa porta é a porta que leva Deus até o nosso coração, onde Ele vai habitar e fazer as escolhas dele, não nossas. Muitas vezes a gente se engana achando que é só abrir a porta, que Deus já tem o controle das nossas vidas, porque Senhor, eis-me aqui, igual da peça que a gente fez aqui, sabe? Não lembro, era num Adorarte, né? Que Deus toma o meu banco, então você faz as minhas escolhas, né? As suas escolhas na minha vida. Mas não é bem assim, não é só abrir a porta, porque a gente, como jovem, a gente cria um monte de coisas na nossa cabeça que atrapalha o caminho dele. Por incrível que pareça, atrapalha. A gente coloca muralhas altas de medos e angústias, armaduras que nos deixam invulneráveis a ele. Mas se nós fizermos como Deus diz em Apocalipse 3:8 e guardarmos a palavra dele, não o negarmos e exercermos nossa fé, mesmo com pouca força, pouquíssima força, ele virá ao nosso socorro e nos ajudará a derrubar as muralhas de nossos corações para que possamos influenciar essa geração. Em Apocalipse 3:19 diz assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Deus quer te mostrar o quanto você é ferozmente amado e amada. Ferozmente, realmente, ferozmente. Mas para isso a gente precisa ser inteiros com Deus. E com inteiros eu quero dizer completo. Sermos nós mesmos, o famoso ser a gente mesmo. Sermos vulneráveis a Ele. Um fato muito importante de dizer é que não tem como sairmos das nossas armaduras e sermos ferozmente amados por Deus se a gente verdadeiramente não nos arrependermos de tudo aquilo que tem nos aprisionado. Seja como uma ansiedade, uma depressão, um famoso pecado de estimação. Então, gente, pare de viver com um impostor em sua mente. Às vezes a gente fica, não, porque eu sou isso, ou eu não sou aquilo, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo. Isso não é você falando. Isso é um impostor que vive na sua mente, que você deixa viver na sua mente. Mesmo que involuntariamente, ele está ali. E ele tenta te convencer de que você não é ferozmente amado. E diz mentiras sobre você. E ele esconde a sua identidade que Deus te entregou, gente, antes do seu nascimento. Ele consegue esconder isso. Vocês têm noção? E uma coisa que já era de vocês, antes mesmo de vocês perceberem. Ele esconde tão facilmente, por incrível que pareça. Então, não deixe que a sua armadura e o seu impostor te segue ao ponto de que você não possa dar o passo para abrir as portas do seu coração, para que ele te tire dessa confusão que o inimigo coloca em seu coração e suas mentes. Deus nos dá o livre-arbítrio para escolhermos se vamos ouvi-lo
ou se abriremos a porta ou não. Cabe a cada um de nós essa escolha. Mas de uma coisa eu posso te dizer com toda a certeza do meu coração. Se você escolher se abrir para Ele, sua vida mudará completamente. E eu gosto de dizer até que loucamente. O meu pai, esses dias, um tempinho atrás, me apresentou uma música. E ela falou muito comigo, porque uma parte dela, o cantor diz que Jesus está batendo na porta, mas nós que temos que abrir. Porque se nós não abrirmos para Ele, Ele não vai entrar. E eu fiquei pensando nisso, e uma coisa que eu achei incrível foi a justificativa que o cantor usou para nos convencer que somos nós que temos que abrir, não Jesus que abre a porta do nosso coração. E ele diz que se a gente não abrir, Deus vai ficar do lado de fora. Ele não vai entrar. Porque simplesmente Deus não vai invadir a nossa vida, não vai invadir a vida das pessoas. Se Ele nos deu o livre-arbítrio, por que Ele invadiria a sua vida? Ele não é esse tipo de pessoa. Em Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Só um minutinho. Obrigada. Vou ler de novo. Em Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Vou ler de novo. Se alguém ouvir a minha voz e se essa pessoa quiser abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, gente, eu vou ler um texto agora. Eu não ia falar isso, mas eu vou ler um texto que tem tocado muito no meu coração. Eu até postei no meu Instagram, mas não precisa olhar não, tá, gente? Mas eu vou compartilhar aqui. Eu mudei algumas palavras para caber aqui, mas é um texto que, lendo o livro Livre, Leve e Forte, ele mexeu muito comigo, essa questão da armadura, né, de estarmos presos a uma armadura. E eu vou ler o texto. Nós não queríamos sair e ele nos chamava para fora. Nós tínhamos medo de sermos os únicos vulneráveis e ele nos mostrou o quanto todos somos vulneráveis a ele. Achávamos que ali dentro da armadura era o mais seguro, mas ele nos mostrou que ali era escuro. Tínhamos medo de sermos inteiros e ele nos mostrou que quanto mais inteiros, mais ele poderia nos amar. Nós tínhamos medo do fardo que carregaríamos se saíssemos da armadura. E ele disse que carregaria o fardo por nós. Nós não queríamos nos abrir, mas ele continuava batendo na porta. Não nos sentíamos prontos para sair, mas ele nos mostrou que ninguém nunca esteve completamente pronto. Ele então nos chamou novamente para fora e pudemos finalmente tirar nossas armaduras. No final, Jesus não tirou nossas armaduras. Ele nos deu forças para que saíssemos e caminhássemos com Ele. O louvor pode subir se quiser. Tá. O que, gente, chama muita atenção? Deus nos trouxe a Bíblia. Pessoal, não se dispersa não, tá? Louvor que vem, quem não é do louvor, por favor, fique ligado. Porque Deus quer falar poderosamente com a gente, sabe? Às vezes, por causa de uma ansiedade, de uma depressão ou de um borbulho que cai no nosso ouvido, até mesmo durante o culto, a gente se fecha, sabe? E a gente fala, cara, eu vou ficar aqui, porque aqui é gostoso, e se Deus quiser, Ele abre a porta. Se Ele quiser. Se Ele não quiser também, tá bom. Não vou me esforçar muito, sabe? Mas Ele nos deu a Bíblia com um propósito. Ele sabia que às vezes não teríamos tanta força. Ele então nos ensinou que Ele está conosco, que Ele nos quer e que Ele vai carregar o fardo por nós, sabe?
E por isso nós temos que abrir a porta. Ele não vai invadir, ele não vai entrar por força, sabe? Então, por isso, eu peço que todos se levantem. Hoje, Deus te chama aqui na frente. É assustador, mas dê o primeiro passo. Caminhe até Ele, para que Ele te ajude a sair dessa escuridão. Para que você seja um jovem que influencie não só a sua geração, mas as gerações anteriores e as próximas gerações. Porque às vezes a gente fica pensando, tá, eu vou para a escola, eu falo com os meus amigos que querem ouvir, aqueles que não querem ouvir, a gente não pode obrigar, realmente. Mas não vou ficar falando disso o tempo todo, porque é chato falar disso o tempo todo, né? Atrapalha uma conversa. Mas Deus não quer que você fale abertamente para todo mundo, só que se você não está bem com você mesmo. Deus não quer que você... Deus não quer que você simplesmente saia da sua zona de conforto se você não está com Ele. Porque, cara, como é que Ele vai te ajudar? Como é que Ele vai te fortalecer? Como é que Ele vai carregar o fardo por você se você não está nem aí para Ele? Ah, mas eu quero falar para os meus amigos. Ah, mas eu quero sair para pregar. Ah, mas eu quero estar no louvor. Ah, mas eu quero falar sobre Deus. Tudo bem. Mas a gente só sabe falar daquilo que a gente aprende. E se não aprendemos sobre Deus, como é que a gente vai querer falar sobre Ele? Como o João falou, pastores vinham com alternativas para ele vir com Jesus e ninguém conseguia justificar. Como, gente? Como é que a gente vai convencer quem está do nosso lado se nós mesmos não sabemos quem Ele é? E como é que a gente vai saber quem Deus é se nós não sabemos quem nós somos? Às vezes você pode ser, Carol, Ele é o pai de todos nós, mas você é filho dele? Porque você o reconhece mesmo como seu pai? Porque assim, eu reconheço Ele como meu pai. Mas você já parou para pensar que você é filha? Então por que você não tem para si os direitos que um filho tem sobre o pai? Por que você não deixa Ele te presentear? Por que você não deixa Ele dizer que você é amada ou amado? Por que você não deixa Ele te mostrar as grandes coisas que Ele quer fazer por você? Bom, vem aqui na frente quem quiser. O louvor vai estar tocando. E se você sentir no seu coração, não só por essa palavra que o Senhor trouxe através de mim hoje, mas pela do Isaac, pela do João, pelo do louvor, pela abertura do culto, ou por uma palavra que você escutou lá fora, num convite, vem aqui essa noite, porque Deus quer tratar com cada um de nós. Eu creio que mesmo que você não veja aparentemente um problema, Deus sabe o que está escondido, que a gente escondeu dentro de uma caixinha lá no fundo, no fundo, no fundo. Então hoje Deus quer nos tirar completamente dos pesos, das preocupações, e Ele quer tratar com cada um de nós. Amém. Assim como a palavra que a Carol, minha sobrinha, falou, eu acredito que nessa noite tem gente precisando de cura. Eu não posso acreditar que estejam tá todo mundo 100%, não. E aqui é o lugar, como foi pregado, porque quando você dá um passo de fé, você ativa o seu milagre. Então, como foi pregado aqui, eu te convido de fato, quem precisa de uma oração, é o momento de você vir aqui. Se você precisa mudar algo na sua casa, no seu relacionamento com os seus pais, às vezes você está passando uma luta, às vezes no trabalho, você talvez está passando por alguma circunstância, que eu creio que em nome de Jesus essa noite, quantos creem que nessa noite vão sair aqui vitoriosos, vamos sair daqui com o seu milagre, vamos sair daqui nessa noite
com a sua cura. Vamos sair aqui nessa noite transformado, avivado, restaurado. Ei, eu quero te dizer uma coisa. Se verdadeiramente você, nesse final, apenas cumprir um papel de vir à igreja e cantar uma boa música e ouvir uma palavra e ir embora, sem o seu milagre, e voltar para sua casa da mesma forma que você entrou aqui, e voltar para os seus problemas da mesma forma, da mesma maneira que você entrou aqui. Ei, eu te convido a te dizer que tem algo mais para ti nessa noite. Tem algo além para você, para mim, para nós, para todos nós nessa noite. Tem algo diferente com o Espírito Santo. Ei, quando Jesus passeava sobre as multidões e aquela mulher que tinha um problema de anos de um fluxo de sangue, ela apenas toca nas vestes do Senhor Jesus e ele diz: alguém me tocou diferente. O que eu quero te dizer, quando nós verdadeiramente chamamos a atenção de Jesus Cristo de uma forma, muitos naquele lugar estavam ali andando atrás de Jesus e encostando nele, encostando em Jesus. Vamos usar ele aqui como Jesus. E a multidão encostava, e Jesus continuava seguindo o seu papel de pregando, caminhando. Mas quando verdadeiramente aquela mulher, ela fez algo diferente. Porque Jesus diz assim: verdadeiramente saiu virtude de mim, quando verdadeiramente você consegue chamar a atenção de Jesus. Então, essa noite, eu te convido a chamar a atenção de Jesus, porque ele diz: mulher, você está curada. E eu quero que verdadeiramente essa noite, é o que nós estamos clamando e explicando para você, que você verdadeiramente pode ser curado nessa noite. Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é a sua luta. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei se seu problema é com físico, pessoal, o problema que você tem, qual a dificuldade, mas eu sei que todo mundo aqui tem alguma causa, todo mundo aqui tem um sonho, todo mundo aqui tem um projeto, todo mundo aqui precisa de algo, de uma conquista. E verdadeiramente, nós precisamos tocar diferente em Jesus, para que saia virtude, para que chame a atenção. Quem verdadeiramente aqui nessa noite tem o anseio de chamar a atenção de Jesus, levanta a mão. Quem quer chamar a atenção de Jesus nessa noite? Levanta a mão assim. Agora você que levantou a mão, eu te convido a vir aqui na frente aqui. Vamos orar. Porque se a gente não orar, de nada vai valer. Não vai valer de nada. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Trazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amor e eu quero viver algo novo. Eu quero convidar os intercessores, pastores, ministros, aqueles que desse lugar são cabíveis a orar. E verdadeiramente, esse é o momento. Eu não sei. Você sabe por que você veio até aqui à frente? Você sabe o que de fato você precisa da cura? Qual milagre que você precisa? Pai, em nome de Jesus, em teu nome, quando nós cantamos, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Talvez alguém aqui nessa noite está dizendo: eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Faz meu coração arder de novo. Ei, você que está aqui nessa noite, que precisa que seu coração volte a arder quando você conheceu Jesus aquela primeira vez. Ei, Jesus quer arder o seu coração nessa noite.